A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você com a gente aqui para mais um vídeo, para mais um programa aqui na Nova TV. É sempre bom, importante ter a sua companhia aqui comigo. Então, por isso você é muito bem-vindo, você é bem-vinda para mais um podcast do Fabinho, versão 2024. Tem sido uma bênção o nosso último programa, as pessoas comentando, ligando para a gente, inclusive para você que está na Nova TV, esse número que o Patrick colocou aqui embaixo é um número que você fala diretamente comigo. Algumas pessoas têm nos ligado, pedido conselhos, a gente tem conversado, tem espalhado o assunto e tem sido muito bom. E hoje eu trago um assunto para a gente estar conversando um pouco aqui, muito interessante, muito importante. Haja visto que se você não viu toda a programação na Nova TV, você pode ir lá para o YouTube, entrar no canal Podcast do Fabinho e ali no canal você fazer a sua inscrição. Tem muitas pessoas se inscrevendo, então a sua inscrição é importante. Quando você deixa o joinha, o like, aperta aquele botão, é mais importante ainda, porque o algoritmo, que é um robozinho que tem no YouTube, ele entende que se você gosta ou gostou do conteúdo, ele pega esse conteúdo e mostra para outras pessoas. Então, se você está sendo abençoado, essas pessoas também têm a oportunidade de também o ser através desses nossos conteúdos aqui no vídeo. Glórias a Deus por isso. Então é importante que você faça isso. Para você que está aqui no YouTube e não é inscrito no nosso canal, tem muita gente que assiste os nossos vídeos que não são inscritos. Então se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, aperta ele, se inscreva, vai aparecer a notificação dos sininhos, você aperta os sininhos e coloca todos, que aí todo vídeo que a gente subir no YouTube, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo e assim você pode assistir, compartilhar, enfim, fazer parte da família Podcast do Fabinho, que está crescendo a cada dia. Como um amigo meu disse, a sua igrejinha está crescendo. Eu falei, pois é, a nossa igrejinha no YouTube e na TV está crescendo, as pessoas têm parado para poder nos assistir, para ouvir a mensagem que nós temos da parte de Deus, e é sempre muito bom ter você com a gente. Porém, hoje eu quero falar de um assunto que, inclusive, nessa última noite eu estava conversando com Deus acerca do que trazer, sabe? O que trazer? Eu falei, Deus, o que eu vou... Eu tenho tanta coisa para a gente poder começar a conversar neste ano, alguns assuntos anotados, e pergunto sempre para Deus qual é a hora de jogar esse assunto, aquele outro assunto, e do nada, assim, Deus falou assim, não fala nada sobre isso agora não, guarda isso para umas próximas oportunidades. Eu queria que você falasse da viúva. Eu falei, viúva? E aí comecei a ruminar e pensar sobre viúva, viuvez, quais os versículos da Bíblia que trata sobre a viúva, e Deus começou a falar comigo, sabe, sobre a viúva. E eu falei, Deus, mas que versículo usar, que história contar? Ele falou, cara, tem muitas histórias, muitas mesmo, sobre a Bíblia, ou melhor, na Bíblia, sobre a viúva. Tem, por exemplo, no livro de Êxodo, que é um mandamento, que diz que para o judeu é expressamente importantíssimo que ele cuide do necessitado, do órfão e da viúva. E aí, quando Jesus pede isso para os seus discípulos, que está registrado no livro de Marcos, de Lucas, 1 Timóteo, no livro de Tiago, tem assunto também sobre a viúva, ele pede para que simplesmente se cumpra o que é mandamento do Senhor de se cuidar da viúva. E eu comecei a pensar assim, sobre viuvez, viúvos e viúvas, no qual ao longo da minha vida, do meu curso de vida, eu conheci, convivi, os que eu vi de longe, filmes que eu assisti, sabe, pessoas da minha casa. E Deus me falou algo interessante sobre... Na Bíblia tem duas viúvas que são as mais famosas, assim, mais conhecidas, que são mais emblemáticas, como a gente diz. A primeira é a viúva de Serepta, que está em 2 Reis, não me lembro agora o capítulo, não sei se é 4 ou 5, aquela viúva que não era do povo de Jerusalém, né, dos judeus,
mas que Deus separou ela para cuidar de Elias. E a segunda é a viúva que Jesus, sentado ali à frente do gasofilácio, observando as pessoas ofertarem, veio uma viúva pobre que depositou ali um valor que em números era bem irrisório, bem pequeno, porém em atitudes era uma coisa grandiosa, e Jesus chamou a atenção das pessoas para aquilo, que é a oferta da viúva pobre, e a outra viúva é a viúva de Sarepta. E aí, rapidamente, eu nem li muito sobre isso, mas eu conheço um pouco da história, e conversando com Deus, entre essas duas histórias principalmente, tem algo em comum ali que tem muito ensinamento para nós, assim, sabe? E uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, na viúva de Sarepta, é que ela estava num momento onde a seca predominava toda uma existência naquele local. Não sei se você conhece a história. Teve um período em que o rei Acabe, o pai do rei Acabe, ele afrontava muito ao Senhor, não fazendo aquilo que era vontade de Deus. E Deus começou a levantar o profeta Elias para confrontar, até que ele morreu e veio seu filho Acabe para reinar. E Acabe conseguiu ser pior do que o seu pai, principalmente quando ele se aliou a Jezabel. Já ouviu falar, né, de Jezabel? Jezabel! E aí, quando ele se alia com Jezabel, ele passa a ser um camarada muito pior, mais rude, enfim. Porém, Jezabel, ela persegue o profeta Elias. E na sua fuga, e antes da sua fuga, Elias libera uma palavra ali para aquele povo, dizendo que pela sua palavra não cairia chuva nem orvalho, até que ele ordenasse que voltasse a chover, e por 3 anos e meio, aí tem toda uma simbologia futura, que não é esse o mérito, porém tem toda uma história envolvida ali, que Elias, ele diz para não chover, e todo o povo de Israel, de Jerusalém, ele passa por uma grande seca em alguns lugares vizinhos, e essa seca foi de uma coisa assim absurda, alcançou lugares mais longínquos. E essa mulher em Sarepta, que não é dentro de Jerusalém, já é mais numa área do gentio, ela havia saído para poder pegar uns gravetos, umas madeiras, para poder cozinhar a última porção de farinha que ela tinha, para fazer um bolo e alimentar o seu filho e ela. E quando Jezabel vem de uma incursão, vai para uma incursão, sabendo onde Elias estava, ela queria capturá-lo, Deus diz para ele sair daquele lugar que ele estava, era na beira de um rio, não me lembro agora o nome do rio, eu sou um pouco ruim de gravar nome se eu não anotar, mas, enfim, Elias, ele sai daquele lugar e vai para Sarepta, e Deus fala, olha, chega lá em Sarepta, você fica tranquilo, porque eu já levantei, já preparei uma viúva para cuidar de você. E quando ele encontra essa viúva, na sua conversa com ela, ele chega para ela e fala, mulher, o que você tem? Você está indo para onde? Estou indo pegar ali alguns gravetos para fazer o bolo, eu tenho uma porção de farinha aí, é tudo que eu tenho, certamente eu vou comer essa minha última porção com meu filho, e a gente não tem mais nada para comer, e a gente vai morrer. Ele, não, faz para mim primeiro, porque certamente a farinha na sua panela não vai faltar, você sempre terá mantimento para cuidar de você e do seu filho, enquanto durar esse período de seca, e principalmente depois que vier, lógico, a abastança da parte de Deus. E ela, obedecendo a voz do homem de Deus ali, ela fez aquela porção ali e deu primeiro para Elias comer, alimentando o homem de Deus, que era uma ordem do Senhor. E o que me chama a atenção ali é que ela era uma mulher que ela não era do povo judeu. Na linguagem de hoje, nós podemos dizer que ela não era uma mulher da igreja religiosa, mas acreditou e confiou na palavra
de um profeta, profeta, não era qualquer um, era Elias, um dos maiores de todos os tempos. E aquela mulher vivia sozinha, certamente, pelo que diz a história, porque ela tinha só o seu filho e ela fazia de tudo para cuidar de um menino que, pelo que parece, era criança. Porque tem uma passagem em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 5, se eu não estou enganado, que Timóteo diz para que os da fé cuidem das viúvas, repetindo os mandamentos que está lá em Êxodo, e com amor, com carinho, que respeite a viúva. Porém, se a viúva tiver neto, tiver filho, tiver alguém que cuide dela, é dever desse filho, desse neto, cuidar da viúva. E a viúva é alguém que, primeiro, ela é uma órfã, porque ela não tem mais o pai. Quando ela é oferecida ou liberada em casamento para o esposo, ela passa a pertencer ao esposo. Ela não tem mais nenhum vínculo com o pai. Então, quem cuida dela é o esposo. E quando o esposo, naquele período lá, na lei dos judeus, falecia, quem cuidava da casa era o filho, o mais velho. E a viúva, ela, muitas das vezes, que não tinha filho, ela não tinha quem o sustentasse, porque a mulher não tinha vez na sociedade como hoje, que as mulheres trabalham, as mulheres hoje são independentes, as mulheres, mesmo não sendo viúva, elas são mães solteiras e elas têm uma vida de viúva porque elas sozinhas conseguem cuidar do filho, criar o neto, criar o sobrinho. A mulher é uma guerreira e louvado seja Deus pela vida das mulheres. E essa mulher, por exemplo, de Sarepta, que não era uma pessoa de uma vida religiosa para o judeu, representa muitos de nós. Que é sobre isso que eu quero falar um pouco, não da viuvez, no sentido de alguém que perdeu o matrimônio, perdeu alguém da casa, sendo homem ou mulher. Não é só essa viuvez. A viuvez representa alguém que não tem mais quem cuide dele, dela. A viúva, no caso a mulher, a Bíblia não fala do viúvo, porque ao viúvo, pela lei do judeu, permite se casar de novo. Então, para ele é fácil, ele buscar uma mulher, era fácil. Ele chegar numa casa, numa fazenda, o pai lá tem várias filhas, ele escolhe uma para ser sua esposa. Mas a mulher não tinha como ela chegar numa casa de alguém e falar, eu quero um marido. Se ela não fosse escolhida por alguém, que naquela época era difícil, porque a mulher, quando era viúva, ela já não era mais virgem, e o judeu tem muito essa coisa com a pureza. Então, da maioria das vezes, quando a viúva, no caso a mulher, ela ainda sofria isso que hoje é chamado de preconceito na sociedade, por já não ser mais virgem. Então ninguém queria uma mulher viúva, raras vezes isso acontecia. Então acabava que ela ficava sozinha, à mercê da sociedade, não tinha como cuidar dos filhos, não tinha dinheiro e passava por muita privação. Por isso que uma das bases do Evangelho, dos mandamentos de Jesus, é cuidar da viúva, do órfão e do pobre. Pessoas que não têm quem cuide deles. E a viuvez nos dias de hoje, ela é exatamente isso, pessoas que não têm quem cuide delas. E eu tenho conversado com uma das pessoas que liga para nós, aqui na nossa programação, assistindo nossos vídeos, os cortes, nas nossas redes sociais, que você pode estar acompanhando a gente, @podcast do Fabinho, tanto no Instagram quanto no TikTok. Uma mulher, uma jovem senhora me fez algumas perguntas, a gente começou a conversar algumas coisas, e entre as coisas que a gente conversou, ela disse que ela é sozinha, que tem que fazer por ela, e no meio da conversa eu perguntei a ela, você é de qual igreja? E ela disse, sou da igreja tal, que eu não vou aqui, lógico, citar, mas eu falei, o seu pastor sabe desse assunto que a gente está tendo aqui? Ela disse assim, não, porque algumas vezes eu tentei conversar com ele sobre o assunto e ele não me ouviu, ou o pouco que me ouviu não me entendeu, e ainda assim foi nas suas pregações do culto, ficou citando, jogando piada para o meu problema. Eu falei, caramba, aí é uma situação complicada, porque tem muitas pessoas que não são viúva no sentido casamento, mas são viúva no sentido tratamento. Elas são tratadas por pessoas que são religiosas,
elas são tratadas pela sociedade como alguém que não tem quem cuide delas, então elas não têm atenção, elas não têm carinho, e elas não têm afeto, elas não têm direito à fala, não têm direito à escolha, elas são só apenas obrigadas a cumprir um papel, como a viúva tinha antigamente de frequentar a sinagoga e fazer ali as suas orações, aguardando no Senhor, como diz na Bíblia. Não tinha direito a uma vida comum, né? E tem muita gente me assistindo aqui agora que vive como se fosse uma viúva. A vida religiosa é tudo que às vezes ela tem, a vida religiosa é tudo aquilo que ela consegue ainda ter um pouco de alegria, porém ela é privada de muitas coisas, ela é privada de muitas amizades. Ela é uma pessoa que as pessoas querem ela um pouco distante daquilo que é o comum da vida, e isso faz ela se sentir muito mal. Talvez seja esse o seu maior problema, ou uma das suas maiores dores. Porque essa pessoa que tem conversado comigo, ela diz que ela sofre muito, e na nossa conversa ela começou a chorar, e aquilo me comoveu. Porque eu pude sentir a dor de ver uma pessoa ser tratada daquela forma, como uma viúva. Na minha família, eu convivi com algumas viúvas, algumas primas minhas que perderam os meus primos, a minha tia, enfim, a minha avó paterna. Poxa, a minha avó, a mãe do meu pai, a avó Maria, ela era uma pessoa... As minhas duas avós, vó Penha, mãe da minha mãe, e vó Maria. A vó Penha, mãe da minha mãe, ela pouco falava dos meus avós, porque ela teve 2 maridos. Do primeiro ela teve 3 filhos, do segundo 3 filhos, e do segundo acho que foi o que nasceu a minha mãe. E ela quase não falava de nenhum dos dois. Não falava se era bom, se era ruim. Às vezes uma coisa ou outra, de uma briga ou outra, comentava alguma coisa ou outra, mas minha avó não entrava em detalhes. E eu perguntava na minha mãe também não falava. Não sei se separou da minha avó, não sei. Eu não tenho nenhum relato, nenhuma história que eu ouvi quando criança do meu avô, a minha avó materna, a avó Penha, falar do meu avô. Mas a minha avó Maria, a mãe do meu pai, ela falava muito do vô Juca. O apelido do meu avô era Juca. Negão grande, forte. E a história que eu tenho, que eu sei do meu avô, que a minha avó contava, meu pai contava, meu tio conta até hoje algumas coisas, minhas tias, é que meu avô era um cara muito sério, muito rude, muito firme. E sempre tratou os filhos com muita firmeza, tratava minha avó com muita firmeza, muito bruto. E a história que conta é que ele, muito jovem, ele estava num lugar de fazenda, pro lado de Amparo, onde a minha avó morava, e ele foi lá, conheceu a minha avó, achou a minha avó bonita, se namorou dela, pediu a minha avó em casamento, e o dote era ter um terreno. Ele arrumou um terreno pro lado de Amparo, aí depois de lá ele trocou e conseguiu em Olaria, ali na rua São Roque, que na época era só barranco, e ali ele construiu uma primeira casa, e ali casou com a minha avó e levou os filhos para lá, e a minha família hoje é na nossa rua São Roque, lá em Olaria, e a história base da minha família. Mas a minha avó conta com muita tristeza, eu contava, né, que ela faleceu, com muita tristeza a sua vivência com o meu avô. Ela dizia que meu avô era um camarada muito ruim para ela, muito duro, e vezes ela contava as atrocidades que meu avô fazia, e ela chorava, e ela dizia que não tinha saudade nenhuma do meu avô. Então é um tipo de viuvez, assim, de casamento que não foi tão bom, né? E a minha avó deixou de ser assistida, e a minha avó virou beata na Igreja Católica, como está na Bíblia, né? A vida da minha avó era igreja, ia para os forrozinhos dela, mas a minha avó nunca mais teve ninguém. Mesmo ela sentindo um alívio pelo falecimento do meu avô, ela honrou ali a viuvez e não se envolveu com ninguém. E por vezes, assim, eu já mais adulto, já crente, alguns anos que eu consegui ainda conviver com ela já na igreja, eu via no olhar da minha avó uma tristeza por não ter tido um casamento. Ela foi no meu casamento, no casamento dos meus primos, ela ajudava a fazer as festas, ela ajudava ali nas coisas, com contentamento. Depois eu vi ali no olhar dela, a gente percebe no olhar da pessoa uma tristeza, né?
que é o que pode estar acontecendo também com você, de ter tido oportunidade de ter sido feliz e fez uma escolha que não foi adequada. Agora, a viúva da oferta pobre, que Jesus fala, acho que está registrado aqui em Marcos, se eu não me engano, acho que no capítulo 12 de Marcos, diz que Jesus estava sentado perto do gasofilácio, observando as pessoas fazerem ali as suas ofertas, e via muitas pessoas ofertavam grandes quantias. E quando veio essa viúva e ofertou ali algumas poucas moedas, ele parou tudo e falou assim: olha, observem esta viúva pobre, porque vocês estão ofertando de tudo quanto tem sobrado das suas fazendas. O que vocês têm dado para o continuar do meu ministério, apesar de ajudar, mas a atitude da oferta, de presentear o que vocês estão dando, é do que está sobrando. Porque se não tivesse sobrando, vocês não dariam. Agora, esta viúva, ela não tem quem cuide dela. Ela não tem quem a sustente. E das suas poucas sustentabilidade, ou melhor, da sua pouca renda, do seu pouco dinheiro, ela deu tudo que ela tinha. Ela não deu, tipo, eu vou dar tanto, vai sobrar tanto, vai me comprar um pão, comprar uma... Não, ela pegou tudo que tinha, assim, que já não tem muito, e ela está dando tudo que tinha. Então, muitos pastores, muitas igrejas, pegam esse versículo para pregar e ensinar sobre ofertar. E o que Jesus está falando ali vai muito além da atitude de dar oferta para o ministério, porque para o ministério tem muita gente que dá do que sobra. Tem muita igreja que sai na mão, irmão, briga. Pastor que não fala um com o outro porque o empresário tal, que tem um valor, ele saiu dessa igreja e foi para aquela dali. Então toda a igreja hoje ela quer ter seus empresários para custear os seus gastos. Igrejas aí que tem o culto do empresário. Não tem um culto da viúva. Não tem um culto do órfão. A viúva, o órfão, dependendo da igreja, ainda tem uma assistência social que às vezes funciona como uma cesta básica cheia de sal e fubá, um arroz, um feijão, uma lata de óleo, mas que não tem um produto de limpeza, não tem um produto de higiene pessoal, um biscoito, mas um biscoito furreca, que a pessoa compra um bom para comer em casa, mas pega um mais baratinho às vezes. Isso ainda é quem faz. Tem gente que nem isso faz, não cuida de ninguém, nem de nada. Mas tem lá o seu culto de empresário. Desculpa aqui o meu desabafo, mas são coisas que a gente vê acontecendo na igreja que entristece, não é Bíblia. A igreja é linda. A sala do pastor tem ar-condicionado e o membro que dá ali a sua oferta com muita dificuldade, ele não tem, às vezes, uma cesta básica, sabe? O carro do pastor vive cheio de gasolina. E tem membro que, às vezes, falta o culto porque não tem dinheiro para pegar 2 ônibus. Primeiro que é longe, fica caro, e o ônibus do domingo demora. E quando ele falta o culto, ainda é chamado a atenção por que faltou o culto. E se por alguma questão, um mês ou outro, ele fica sem poder dar o dízimo porque está devendo, tem que pagar alguma coisa, ele é chamado a atenção e ainda é chamado de ladrão. Misericórdia, tem tanta coisa que a gente vê que são absurdos. E as pessoas não entendem que o papel da igreja é cuidar dessas pessoas que não têm nada. Então, a viuvez espiritual, ela não é apenas da pessoa que perdeu o casamento. São de pessoas que não têm quem cuide delas. São de pessoas que não têm quem façam por elas. São de pessoas que não têm quem abrace a causa delas. Tem muitas viúvas na igreja que não é viúva no sentido de que perdeu alguém. É viúva ou viúvo no sentido de que se ela não trabalhar, se ela não perder um dia de culto para trabalhar na fábrica, na confecção, de fazer ali o seu extra, ela não consegue levar para casa o seu alimento. Eu, para a honra e glória do Senhor, hoje tenho o meu trabalho, mas sempre que aparece uma renda extra, eu faço. Eu fiz segurança nessa festa da prefeitura que teve na Alberto Braune. Foram 6 eventos, foram 5 sábados e uma sexta-feira. Um sábado eu não pude ir, no dia 2 de dezembro, que eu fui padrinho de casamento
de um casal amigo, mas nos outros sábados eu fui e ainda trabalhei na sexta-feira para somar um dinheiro para poder ajudar aqui em casa, porque eu também tenho as minhas necessidades financeiras e se eu não fizer, vai me dar uma dificuldade em casa. E ainda assim, do pouco que a gente tem, a gente procura ajudar. E observe só uma coisa, Jesus fala em Mateus capítulo 6, que quando a gente for esmolar alguém, fazer o bem para alguém, dar uma esmola, dar uma ajuda, que a mão esquerda não precise saber o que faz a direita, nem a direita saber o que faz a esquerda. Ou seja, faça em secreto, você não precisa soltar fogos, contar para todo mundo o que você fez, aconteceu, o que você ajudou, deixou de ajudar. Porque se você faz isso para um pobre, para uma viúva e se mantém em segredo, e o pai que está em segredo assistindo você fazer, existe uma recompensa para quem faz. Então tem muita gente fazendo boas ações e não contando para ninguém para ter recompensa. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que quando você faz, você não precisa sair contando o que fez e nem fazer para ter recompensa. A recompensa pública, ela vem porque você teve a atitude de fazer, como esta viúva pobre. Ela teve a atitude de saber que Jesus estava na cidade, e ela ouviu os feitos dele, ela não recebeu bênção, ela não foi em campanha, ela não pegou envelope de oferta, ela só ouviu dizer que ele estava na cidade e que estava recolhendo umas ofertas para poder avançar no seu ministério. E ela foi lá, raspou tudo do que ela tinha, que em números não era muita coisa, como eu já disse, mas era alguma coisa no coração de Deus, pela atitude de fazer o melhor e de ver e de saber que Jesus, com aquela ajuda dela, poderia seguir para abençoar pessoas. No último vídeo, no último programa, eu falei que esse programa aqui, por exemplo, eu não tenho quem me ajude, eu não recebo oferta. E a sua oferta é bem-vinda. Mas eu não vou ficar aqui batendo, apelando, olha, me manda oferta, me ajuda, não. Se Deus tocar no teu coração e você achar que você pode me ajudar, o telefone está aqui, que é um WhatsApp, que você pode falar comigo diretamente, não só para pedir oração, mas se você falar assim, poxa, pastor, eu tenho uma oferta aqui de tantos reais para te ajudar, você paga sozinho, quanto é que você paga? Eu posso te ajudar durante 2, 3 meses. É sempre bom, porque a gente ajuda pessoas, a gente abençoa pessoas, mas eu não quero ficar fazendo as coisas e contar para todo mundo, olha o que ele fez, como dizia Galvão Bueno. Não. A gente tem que fazer porque é de dentro para fora, é algo que a gente sente prazer em fazer. Gente, ajudar alguém é tão saboroso, é tão lindo você ver o brilho no olho de uma criança quando você chega na casa dela com uma cesta básica e ela olha aquela cesta básica, olha para o pai, olha para a mãe, ela fica feliz porque chegou o alimento, ela começa a observar, poxa, tem arroz, que bom, e tem feijão, poxa, tem macarrão, e tem lata de sardinha, e ela gosta de sardinha. E tem salsicha, e tem milho. Se tem milho, a mamãe vai fazer um cachorro quente, ou vai fazer uma maionese, uma macarronese para poder botar ali um milho. Caramba, que legal. E ela começa a esperar ver se vai sair um leite, um achocolatado, um biscoito. E você observa, eu já tive várias vezes essa experiência de olhar, observar a criança enquanto os pais tiram da bolsa a cesta básica, e quando a criança vê um Danone no meio daquelas coisas, vê um biscoito no meio daquelas coisas, cara, o sorriso daquela criança vale a pena você juntar 2, 3 amigos, não contar para ninguém, cada um colocar R$100 e pegar R$300, comprar uma boa cesta básica ou fazer uma boa compra de R$300 com coisas para o adulto, com produto de higiene pessoal para a mulher, que é ali o absorvente, que às vezes ela não tem dinheiro para comprar, que às vezes um desodorante, que ela não tem dinheiro para comprar, às vezes um Presto Barba, que o camarada não tem dinheiro para poder se barbear, usa o velho e fica todo empolado para ir às vezes ao culto, sabe? E o Danone da criança, gente, isso não é difícil de fazer. Está assim de viúva e necessitado, precisando da nossa ajuda. E a gente continua sendo egoísta. Aí eu não vou na igreja não porque pedem dinheiro. Aí eu não vou dar dinheiro naquela igreja não porque o pastor fica fazendo mau uso do dinheiro. Então, se você acredita que aquela igreja faz mau uso do seu dinheiro, abençoe alguém. Procure alguém na sua redondeza, porque com certeza você vai encontrar. Eu não vou ajudar o pastor Fabinho, não tem problema. Mas observe talvez na sua própria família.
tem um necessitado. Irmãos, me entendam. Quando a gente, às vezes, eu falo muito isso aqui em algumas igrejas que eu prego, que o pessoal me convida, e tem gente, por eu ser um cara um pouco ácido em algumas palavras, nem me convida. Mas não tem problema, eu continuo falando assim mesmo. E eu falo, por exemplo, sobre o departamento de assistência social de algumas igrejas. Algumas igrejas fazem lá culto, não é assistência social não, é culto de missões. E aí fazem o banner, convidam o pregador fulano de tal, convidam os levitas, os cantores, fazem aquela festa, aí no culto pede a oferta, tem a cantina, então oferta e cantina geram valor. E para onde vai aquele recurso? Foi gasto com o quê? Algumas igrejas ajudam algumas pessoas, outras igrejas gastam com outras coisas e a olhos vistos de uma maneira bem recorrente que tem acontecido, você não vê um trabalho polposo, um trabalho que você fala, caramba, isso aí vale a pena ajudar. E aí eu falo isso para algumas pessoas assim, irmãos, por que na hora da assistência social dar uma cesta básica para uma família, por que fica procurando uma família que está passando por muita necessidade de não ter comida em casa? Porque não é toda a igreja que existem pessoas que não tem nada, às vezes nada para comer. E tem igreja que ela só se movimenta para arrumar uma cesta básica, e muito ruim muitas das vezes a cesta básica. Quando a família não tem nada, vezes nada para comer, ela está orando a Deus para que o milagre aconteça, e como aqueles testemunhos de alguém bater na porta, perdão, e a pessoa fala assim, nossa, eu orei a Deus de manhã e à tarde chegou uma cesta básica. Tem famílias que estão na igreja, na sua igreja, pastor, que está me assistindo, que eu sei que você me assiste, para depois falar, né? Eu conheço, Deus me falou, tá, mas tá em paz. Tem pessoas na sua igreja que dá o dízimo, que você chama de ladrão, porque às vezes atrasou o dízimo e está com a sua dificuldade, que ela não comprou um biscoito para o filho no Natal, não comprou um panetone para a família dela no Natal, e a carne que ela comeu no Natal foi o patrão que deu aquele chester, aquele frangão. E se você juntar uma turma de pessoas da sua igreja e fizer para ela uma compra no mês de R$500, pensa, ela está economizando nas suas contas R$500. Uma família que consegue fazer ainda com sua dificuldade, pagar aluguel e fazer seus R$300 de compra no aperto para a esposa e para os filhos, se eu e você se junta e faz para aquela família pelo menos um mês, aí no segundo mês junta mais 2, 3 irmãos, faz no segundo mês, e no terceiro mês mais 2, 3 irmãos ou família, e faz durante 3 meses, a gente faz a compra para aquela família de R$300, nós ajudamos aquela família economizar em 90 dias R$900. E sabe o que esse pai pode fazer com R$900, com R$300 que vai lhe sobrar naquele mês? Levar a família para uma pizzaria, coisa que eu e você faz com mais frequência, e ele não. Ajudar a viúva. Ele com R$300, ele pode ter o prazer de botar um crédito de R$15 no celular da esposa, de uma filha, de um filho, e falar assim, olha, pede um sanduíche para trazer aqui em casa, só para ter o prazer do vizinho ver que o motoboy buzinou na porta da sua casa com um hambúrguer, nem é x-tudo. Mas ele precisa, às vezes, ter esse orgulho dele resolvido para que as pessoas vejam. Ele também liga para o motoboy para pedir uma pizza, ainda que seja da mais barata. De ver a alegria dos filhos de chegar, pai, chegou, me dá o dinheiro, ou me dá o cartão, ou paga no Pix. Tem gente na sua igreja, pastor, que está fazendo isso para poder te dar uma oferta, para frequentar a sua campanha, e que não tem R$15 para botar de crédito no próprio celular, que não tem a passagem para pegar 2 ônibus e tem que fazer uma economia e andar um bom pedaço a pé. Às vezes para sobrar R$5, que está um absurdo essa passagem, que R$10 ele compra de salsicha para chegar em casa, misturar no macarrão e levar sua marmita no dia seguinte.
Vamos observar as viúvas que estão à nossa volta. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente abandonada que não tem mais o pai para cuidar. E quando Jesus aponta para aquela viúva dizendo sobre ela, o que ele diz também de uma maneira que a gente pode aprofundar, que não é só da parte da oferta, é que essa viúva, ela representa aquela pessoa que o pai ama, porque ela não tem mais o seu pai para cuidar e o esposo não está entre elas. Isso remete à nossa vida, se você crê, e vai entender o que eu estou dizendo agora, remete à nossa vida ao sentido do que Deus tem para nós como plano de vida. Nós temos um Pai que está no céu, como Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso, que o judeu fica aí chateado quando a gente chama Deus de nosso Pai, que está no céu. Temos um Pai que, com o nosso pecado, fez uma separação entre nós e Ele. O pecado que a gente comete separou nós dele. Ele veio para cá e nós continuamos aqui. Mas ele daqui, uma vez que ele não pode mais estar tão próximo da gente, porque o pecado gera uma separação, ele enviou um esposo, um noivo, alguém para se casar com a gente e assim cuidar de nós. Mas esse noivo, que é Jesus, ele foi tirado de nós. E nós agora estamos sem a proteção do Pai e sem a presença do noivo, que virou esposo e que nós não temos mais. Então viramos uma viúva espiritual. É isso que Jesus está dizendo. E ainda assim, como uma viúva espiritual, que não tem mais a proteção do Pai e nem do esposo, o que precisamos fazer como viúva é o exemplo dessa. É de pegar aquilo que nós temos e abençoar alguém, não é guardar riqueza. Não é juntar tesouro, como Jesus fala no livro de Mateus, acho que capítulo 7, 5, 6 e 7, na Sermão do Monte. Não é juntar tesouro na terra, mas é juntar tesouro no céu. Essa viúva em questão estava juntando tesouro no céu. Ela tirou de tudo que ela tinha para abençoar, na certeza de que, poxa, hoje eu não tenho, mas amanhã Deus vai prover, porque Deus sempre me abençoou, ainda com um pouquinho. Mas não falta, como aquela viúva de Serepta, ainda que seja para fazer um bolo para hoje, mas não falta. Então o que Jesus está dizendo é de uma vida espiritual e convidando eu e você para uma vida de arrependimento. Porque se o pecado gerou essa separação e o noivo veio para seu esposo, que ainda não houve o casamento, e o noivo foi retirado, mas vai haver o casamento, a viúva precisa permanecer, como disse, eu não estou enganado, em Êxodo fala, mas acho que em Tiago também fala, a viúva precisa permanecer com suas orações, frequentando o templo, guardando a santidade, como uma mulher virgem, como fez a minha avó na partida do meu avô. Ele não foi um bom esposo? Ok, tá, ponto. Isso aí não vou discutir, que é coisa deles lá, não me meto nos detalhes. Porém, ela, mesmo sendo beata da Igreja Católica, ela se manteve pura, mesmo com seus defeitos, com seus pecados, se manteve alguém que esperava algo vindo da parte do Senhor. E é essa vida que nós, viúvas, temos que ter diante do Pai. Viver na esperança de que Ele vai cuidar de tudo e de todos. Viver acreditando e esperando que Ele cuida de mim, cuida de você. Que nós não estamos mais sozinhos. Ele levantou discípulos, Ele levantou pessoas que ainda não seja Ele, mas pessoas para cuidar da viúva, que não tem a sua mão para pegar, trabalhar, manusear. Então, você que me assiste aqui pela Nova TV e no canal do YouTube, Deus está falando com você exatamente isso. Ainda que você esteja nessa vida de viúva, tá? Sofrendo, cansado, sobrecarregado, com muitos problemas, sem saber para onde ir, sem saber para onde pedir ajuda. Confia no Senhor, Ele sempre vai cuidar de você. Você que está com seu aluguel atrasado, você que olhou para o lado e não tem um prato de comida em casa e não sabe o que fazer,
Você que não sabe como fazer para pagar a conta da necessidade básica, Deus tem a provisão, creia. Ele vai cuidar de você. O engraçado, como eu falei no outro vídeo, que para muitas pessoas um celular novo ele é mais importante. Um carro, uma troca de carro no final do ano, ela é mais importante do que muitas coisas na vida. E tem gente hoje se matando, arrancando os cabelos porque a conta que ele comprou o celular está atrasada. Eu estou falando de conta de comida. Eu estou falando de pessoas que estão passando por situações no seu coração, na sua alma, que estão sofrendo, porque olha para o lado e não consegue fazer o melhor para o filho, para o neto, para a esposa, para o seu casamento. E aí ele começa a, com suas atitudes, ferir o seu futuro, porque no seu presente ele começa a colocar para fora aquilo de ruim que está nele e quem está perto acaba absorvendo. Posso imaginar o coração de Jesus observando aquelas pessoas ofertando grandes quantias e ele em momento nenhum exaltou aquelas pessoas, ficou feliz de parabenizar. Hoje a igreja ela parabeniza os grandes ofertantes, os grandes empresários, não na frente de todo mundo no púlpito, mas oferecendo cargos, porque ele é um bom empresário, porque ele libera grandes quantias. Mas a gente não vê a igreja hoje exaltar a viúva, que espiritualmente representa eu e você. E se Deus não cuidar de nós, aqueles que Deus levantou não cuidar de nós, estamos à mercê. Passa um monte de coisa na cabeça quando vem esse assunto, né? Acho que é por isso que Deus pediu para eu falar sobre viúva, sobre viuvez, nesse programa de hoje, no vídeo de hoje. Pois é. Eu vou parar por aqui. Vou estar encerrando o vídeo com um hino. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.